Boa tarde a todas e todos. Bem-vindos, bem-vindas novamente. Desculpem pelo atraso. Tivemos uns probleminhas técnicos e, como vocês sabem, estamos transmitindo online todas as atividades, exceto os GTs que aconteceram hoje e ontem pela manhã, porque foram abertos ao público. Então, sem mais delongas... bom, então está sendo gravada a mesa e vai ser depois disponibilizada a transmissão. Eu queria, com muita honra, apresentar a vocês já o muito conhecido professor Renato Janine Ribeiro, professor de Ética e Filosofia Política aqui do Departamento de Filosofia da faculdade e também professor visitante da Unifesp. Ele foi ministro da Educação em 2015, durante a presidência de Dilma Rousseff, e foi diretor de avaliação da CAPES entre 2004 e 2008. Então, o título da conferência dele está ali, e a palavra é sua. Renato, obrigadíssima por estar conosco. Obrigado a todos que aqui estão presentes, aqueles que depois nos acompanharão. Bom, a primeira coisa que tenho a dizer é o seguinte: nós estamos na iminência de ter um corte de bolsa. 84 mil bolsas do CNPq deixarão de ser pagas no mês que vem, é o que tudo indica. Apesar de o governo ter prometido, numa das votações do Congresso, que ele liberaria dinheiro para isso, coisa que não fez. Então, eu creio que a primeira coisa a dizer, e será a última coisa também direi, é o seguinte: os bolsistas, e não só os bolsistas do CNPq, CAPES, outros, temos que ir para a rua. Tem que ir para a rua, tem que parar o país, tem que gritar, porque senão não vai dar certo. E vocês sabem que vai haver uma destruição do sistema de produção de conhecimento novo no Brasil, se isso não acontecer. Então, realmente, nós estamos na iminência. Hoje é dia 29. Dia 1º é daqui a 3 dias, domingo. Nós temos que fazer alguma coisa, que seja sexta, que seja segunda-feira, que seja no fim de semana. Temos realmente que parar esse país. Temos que dar ou parar o que esteja ao nosso alcance. Isso dito, vou falar um tanto sobre o tema que me foi atribuído. Vamos tentar primeiro dar um mapa. Ensino superior no Brasil. O ensino superior é algo extremamente importante para melhorar um país. Há poucos meses saiu uma matéria no El País, o jornal espanhol que tem uma versão brasileira, que é um dos melhores jornais brasileiros. Saiu uma matéria no país contando como a Espanha melhorou graças à ampliação do ensino superior depois da queda do Franco. Vocês podem procurar isso no país, dar uma busca. É muito interessante, porque nós temos um paralelo com o Brasil. Ao terminar o governo de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil tinha 3 milhões de alunos matriculados no ensino superior. Para terem uma comparação, isso era um avanço grande em relação, por exemplo, a 68, quando éramos apenas 100 mil estudantes do ensino superior no Brasil. 100 mil hoje é o quê? É menos do que o número de pós-graduandos, é menos do que uma grande universidade. Mas tinha 3 milhões. 3 milhões você calcula em relação à faixa etária. Esse é um cálculo importante a fazer. A faixa etária de estudantes universitários, na idade certa, seria 18 a 24 anos. Então, das pessoas de 18 a 24 anos, 3 milhões era menos que 10%. Internacionalmente, se considera que quando você tem menos do que 15% ou 16% da faixa etária cursando universidade, a sociedade é muito elitista, é muito excludente. De 3 milhões passou para 8 milhões, presentemente. Isso tudo foi fruto da expansão comandada nos governos Lula e Dilma. Como isso se fez? O ensino superior federal, 100 mil vagas de ingresso por ano passaram para 230 mil. O que, aliás, pode calar a boca quem diz que perdeu vaga para cotista. Porque as cotas são 50%, hoje há 115 mil vagas do ensino superior federal para cotistas, 115 mil para não cotistas. Quando não havia cotas, eram 100 mil. Portanto, quem não tinha cotas, quem não fez o ensino superior na escola pública, que esse é o critério básico de cotas, o critério étnico é um subcritério, o critério principal é esse. Quem não fez ensino superior em escola pública, porém privada, e, portanto, não tem direito à cota, tem 15% mais de vagas do que tinha em 2003. Segundo ponto de expansão, FIES, terceiro, ProUni. Com isso tudo, nós tivemos uma expansão muito grande do ensino superior. Essa é uma notícia importante, é boa,
Mas ela vem junto com problemas. Um dos grandes problemas são quais cursos são priorizados. 2 milhões dos 8 milhões de alunos estão em 3 cursos que têm o seu quê de problemático, e é um pouco até delicado falar isso, porque aqui várias pessoas são de um desses cursos. Esses cursos são na ordem Direito, Administração e Pedagogia. São cursos que têm ao todo uns 2 milhões e pouco de alunos. O Brasil tem, não vou nem perguntar se você sabe, porque uma parte talvez saiba, talvez não saiba, quantas faculdades de Direito tem no Brasil. O número é uma loucura. Às vezes eu leio que é 1.200, às vezes que é 1.500, parece que cresce como cogumelo depois da chuva. Isso é uma coisa de doido. Essas 1.500 ou 1.200 correspondem a mais de metade das faculdades de Direito do mundo. Ou seja, o resto do mundo todo somado tem menos faculdades de Direito que o Brasil tem. Essa é uma peculiaridade curiosa, que não é exatamente positiva, porque ela vem junto com uma má qualidade muito grande. Em faculdades de Direito públicas no estado de São Paulo, quais que nós temos? Temos a São Francisco, eu não tenho certeza, eu acho que a Unesp tem uma, a Unicamp não tem. As federais não têm. A Unifesp está para criar uma, mas já tem os professores, pediu um mestrado, mas não tem a graduação. Então, nós temos não sei quantas faculdades de Direito do Estado de São Paulo, deve ser algumas centenas, das quais 2 públicas. Então, é muito pouco, que são as melhores. Claro, a Faculdade de Direito da PUC é boa, da Mackenzie é boa, nós temos faculdades de Direito boas, privadas. Mas vocês vejam, mesmo quando eu falo PUC e Mackenzie, elas são privadas, mas não particulares. É importante fazer a distinção, nem todo mundo conhece. A gente tem as públicas, que são estatais, a gente tem as privadas, que são todas, que não são públicas, é um conjunto grande, mas dentro das privadas a gente divide, de um lado, as particulares, que têm fins lucrativos, de outro lado, as comunitárias e confessionais, que não têm fins lucrativos. Nada impediria que uma faculdade com fins lucrativos fosse boa, mas, na prática, raras delas o são. Então, as melhores faculdades privadas são as não particulares, ou seja, caso a PUC, Mackenzie, Unicinos, várias, as PUCs em geral, algumas comunitárias, tem mais comunitária no Sul, estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, o nosso desenho é complicado. Quando nós pegamos esses 2 milhões de alunos de 3 matérias, de 3 cursos, de 3 carreiras, nós temos uma empregabilidade baixa deles na área em que se cursaram. Segundo dados, os últimos dados que eu vi, você teria talvez 80% dos formados em Direito, Administração e Pedagogia que não estão trabalhando na área em que se formaram, mas estão trabalhando em outras áreas. O que é uma coisa muito negativa, porque significa... Eu vou trocar de cadeira porque essa começou a cair. É uma coisa que acontece comigo, cadeira afunda. Eu acho que eu coloco o pé em algum dispositivo que dispara. Então, vocês vejam, exame de ordem. Nós não temos os dados consolidados, pelo menos eu não achei, nem os meus amigos diretores de Faculdade de Direito puderam me trazer, mas vocês veem uma taxa de reprovação de 70%, 80% no exame da OAB. Então, há um grande número de bacharéis em Direito que jamais poderá advogar. E isso é muito grave, porque significa que dos 2 milhões, que são 1/4 total, que são as 3 carreiras mais procuradas, nós temos uma falha muito grande em boa parte deles. E essas pessoas melhoram de nível de vida. O Cláudio Moracasso uma vez me disse, você faz 5 anos de Direito, não passa no exame da OAB, mas a tua remuneração melhora, porque você aprendeu a se apresentar melhor, se vestir melhor, falar melhor, raciocinar melhor. Só que ele podia ter conseguido isso com 3 anos no bacharelado interdisciplinar, que é algo que começou na Federal do ABC e na Federal da Bahia. Bacharelado interdisciplinar é uma ideia de você fazer uma formação básica, não diretamente profissionalizante, do aluno. Então, ele pode ter desenhos diferentes. Da UFABC é bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. A ideia é, você estuda a estrutura da matéria na física, na química, na biologia e acho que na matemática.
ou na informática, não tenho certeza. Então, não é a introdução à física, não é o que chama Física 1, Física 2, Química 1, Química 2. É já um curso que foca interdisciplinarmente. Uma pessoa que sai desse curso pode estar disponível para muitos trabalhos profissionais diferentes. Em humanas, se nós tivéssemos uma formação boa em história, literatura, lógica, línguas, mais algumas outras coisas poderíamos definir, mas eu não abriria a mão da literatura. Se nós tivéssemos e lógica, se nós tivéssemos uma formação boa disso, essa pessoa poderia trabalhar em inúmeras áreas, porque é um erro pensar por exemplo, há uma ideia subjacente à criação de cursos que é mais ou menos o seguinte: você cria uma faculdade porque existe uma profissão regulamentada pelo Ministério do Trabalho. Então, regulamenta biomédico, cria a faculdade de biomedicina. Regulamenta bioquímica, faculdade de bioquímica. Só que não é mais assim. O mundo do trabalho não é mais isso. Então, você tem que ter outros perfis, outros desenhos. É muito mais rico você fazer um curso de outro tipo do que continuar esses cursos tradicionais. Esse é um problema. Nós temos, então, que ver o que fazemos com isso. Por que essas 3 áreas têm tantos cursos? Porque é barato, porque você não precisa de grande equipamento. Mesmo quando o pessoal é honesto, e as histórias sempre foram contadas, nunca eu soube se são verdadeiras ou não, mas das bibliotecas itinerantes. Ou seja, o MEC ia verificar um curso numa faculdade, a biblioteca estava lá, depois ela era emprestada para outra faculdade que também ia ser visitada. Não sei se é verdade, até porque bibliotecas carimbam livros, então talvez, enfim, talvez seja uma lenda urbana. Mas, de qualquer forma, o fato é que muita má qualidade existe. E eu, que fui diretor da CAPES e depois ministro da Educação, posso dizer o seguinte: quando a CAPES fecha um curso, é obedecido. O mestrado, o doutorado fechado, não tem choro nem vela. O MEC fechar um curso de graduação é uma proeza. É muito difícil. Ele tem que fazer uma avaliação ruim e uma segunda avaliação ruim daí a uns anos. E outra coisa, ele precisa alocar os alunos em outro lugar. Fechar a Gama Filho, no Rio, foi muito difícil. Sabia-se que era ruim, mas foi preciso todo esse trabalho. Agora, imaginem quem vai querer receber alunos de uma faculdade ruim. E faculdade, mesmo sendo particular, mesmo engordando sua folha de receitas, vai querer receber alunos que tiveram um tempo todo de formação ruim. Então, esse é um dos problemas. Segunda questão, vamos passar para uma outra área que é muito importante para o Brasil, que é a engenharia. Por que é importante? Para aumentar a produção. Nós temos que fazer crescer o PIB. Não adianta a gente querer mais verbas para a educação se o PIB não crescer. A melhor fonte para isso é essa. Volta e meia, gente da direita costuma dizer que nós temos dinheiro suficiente para a educação, está mal aplicado ou mal gerido. Não é totalmente errado que existem falhas de gestão, mas, por outro lado, o Brasil coloca em educação menos que 6% do PIB. A Alemanha coloca isso, a OCDE coloca isso, e esse é o argumento. Colocamos o mesmo percentual do PIB que a OCDE e que a Alemanha. O PIB alemão é 5 vezes per capita maior que o nosso. Então, a comparação é idiota. É óbvio que, então, para termos o mesmo dinheiro que a Alemanha coloca por aluno, teríamos que ter 30% do PIB, que é inviável. Então, nós temos que aumentar o PIB. Nesse ponto, é preciso aumentar o PIB. Mas, toda vez que vocês ouvirem esse argumento de que 6% é bastante, saibam que o nosso PIB é pequeno. Não dá para fazer essa comparação. Outra coisa, na Alemanha, praticamente todo mundo está alfabetizado há muitas gerações. As escolas estão prontas há muito tempo, laboratórios, bibliotecas existem, os professores são bem formados. No Brasil, você tem que fazer tudo isso. O Brasil tem 150 mil escolas públicas do ensino, da educação básica. Quando o Lula assumiu, cerca de 10 mil não tinham banheiro. Hoje são 1.000 que não têm banheiro. São escolas na zona rural, poucos alunos. O que se faz com elas? Você diria, coloca o banheiro? Não necessariamente. Você fecha muitas vezes, porque às vezes são tão pequenas que vale mais a pena você colocar transporte, que é uma coisa que o governo Lula também fez, você colocar transporte, até lanchas de transporte em certas regiões do país e levar para uma escola maior, melhor, mais organizada, do que deixar... Vejam, a situação era a seguinte, 15 anos atrás. Crianças saíam às 4 da manhã, andavam 3 horas no escuro para chegar à escola, onde tinham aula junto com alunos de todos os anos misturados, o que pode até ser bem ministrado. A Colômbia tem um bom
uma boa técnica para isso, mas não é trivial, não é simples, exige um professor realmente bom, e depois, sem ter comido nada, voltava com o sol a pino, mais 3 horas para casa. Como se suprime isso? Você coloca transporte, você coloca uma escola melhor, dá merenda e melhora o professor. Uma boa parte de tudo isso foi feito. Mais difícil é melhorar o professor. Mas, mesmo assim, o indicador de desenvolvimento da educação básica melhorou. Isso quanto à educação básica. Para vocês terem ideia do tamanho do problema, vamos pegar 3 níveis de educação. O fundamental é basicamente municipal. Talvez vocês tenham lido hoje que o governo do Estado de São Paulo quer passar o Fundamental 1 para os municípios. É uma tendência, não é má ideia. E os estados têm praticamente todo o ensino médio. Dos 8 milhões de alunos do ensino médio, 1 milhão está no setor privado, 7 milhões estão nos estados, 50 a 100 mil nos municípios, 50 a 100 mil na União, nos institutos federais. Então, quase tudo é estadual. Reforma do ensino médio, uma reforma que eu achei mal feita, que o governo passado tentou fazer. A reforma do ensino médio, para ser feita, ela precisa de um grupo de WhatsApp de 27 pessoas. Os 27 secretários de Estado e do Distrito Federal. Bota mais um, secretário de Educação Básica do MEC. E isso cabe numa mesa um pouco maior do que essa, você bota todo mundo. E, no entanto, não rolou. Agora, alfabetização. Alfabetização, 3 anos para alfabetizar, com 8 anos de idade, ao fim de 3 anos, você tem dados muito ruins. O dado que eu divulguei, foi a primeira vez que foi feita a avaliação nacional de alfabetização, em 2015, a gente divulgou os dados, estava 22% ao final de 3 anos de Fundamental 1, que não sabiam ler, podiam ler uma palavra, mas não liam uma frase e não viam um sentido nela. 35% que não sabiam escrever, no mesmo sentido, escrever uma coisa com sentido, 57% que não sabiam fazer as contas. Isso é terrível. Agora, quem se incumbe da alfabetização? Municípios. 5.570 municípios. Não cabe num grupo de WhatsApp, não cabe numa mesa, e enquanto o CONSED, que é a organização dos secretários estaduais, está o tempo todo conversando entre si, por isso tem um grupo de WhatsApp, etc., a Undime, dos dirigentes municipais de educação, tem apenas 3.000 filiados. Quer dizer, quase metade dos municípios brasileiros não estão filiados à associação representativa deles. Então, organizar a alfabetização é muito difícil. Outra coisa, a gente festejou, quando no governo Fernando Henrique, Paulo Renato exigiu o diploma de nível superior para você dar aula no fundamental. Foi considerado um progresso. Houve um problema nisso. O curso normal, que era um curso de nível médio, ensinava alfabetização. Agora, quem quer ensinar alfabetização a um aluno de nível superior? Então, professores alfabetizadores são raros hoje. Então, você tem que ensinar o professor a alfabetizar. Muitas vezes ele não sabe. E é a coisa mais difícil. Então, nós temos um problemão. Vocês vejam, então. Nós temos um problemão no ensino médio que não foi resolvido mesmo com muito mais facilidade, muito menos protagonistas do que na alfabetização na idade certa. Que o Ceará resolveu por como? O Ceará botou a Secretaria Estadual nisso. A Secretaria Estadual começou a fazer cartilhas, fazer material, formação de professores, melhorou tudo isso. O governo Lula ampliou muito o ensino superior, mais que dobrou as vagas, criou 18 novas universidades federais, mais de 100 campi, os institutos federais de ciência e tecnologia, tudo isso. Deu um trabalho gigantesco, gigantesco. Agora, melhorar a educação básica talvez dê mais trabalho ainda, porque o número de atores é muito grande. De vez em quando o Cristóvão Buarque fala, vamos federalizar a educação básica. Fácil falar. Ele até foi visitar algumas escolas militares, são xodó do atual presidente, foi uma coincidência, porque certamente não há nada em comum entre o Cristóvão e o atual presidente, óbvio que não, né? Mas foi visitar para mostrar como elas funcionam bem. Funcionam bem, sim. Você militariza, disciplina, e você bota dinheiro, tem mais recursos. Agora, se você federalizar o ensino, você vai apenas centralizar. Você tem que melhorar essa educação, isso é muito difícil. Mas o nosso foco aqui hoje é o ensino superior. E talvez não só a graduação, como a pós-graduação e a pesquisa. Mas eu acho que não dá para a gente falar disso sem pegar a educação como um todo. Então, quando nós chegamos ao ensino superior, nós teríamos que enfrentar algumas questões cruciais. Uma delas é
quais tipos de cursos devemos dar, que tipo de formação queremos dar, sobretudo numa época em que nós temos em que o destino profissional pode ser modificado com o passar do tempo. Tem profissões que podem deixar de existir. Ao mesmo tempo, existem capacitações que são muito importantes. Eu acho que as capacitações de humanas são muito importantes e o próprio pessoal de humanas, às vezes, não se dá conta disso e faz menos do que poderia. Por exemplo, dificilmente um curso de ciências sociais vai preparar uma pessoa para rotinas. Fazendo uma comparação que eu espero ninguém leve a mal, num curso de Direito, certamente você terá mais tecnicalidade do que num curso de Ciências Sociais. Porque num curso de Direito é possível que você forme as pessoas muito para os códigos, para a maneira como funciona o judiciário, etc. Num curso de Ciências Sociais, você tem que tomar uma distância maior da empiria. Ou melhor, você não pode treinar a pessoa diretamente numa modalidade de ação. Para dar um exemplo de algo que já foi feito em cursos de jornalismo. O curso de jornalismo fazia um laboratório ensinando o aluno a trabalhar como se fosse uma redação de Veja, ou da Folha, ou do Globo. Isso é muito legal se for um experimento antropológico. É muito ruim se for levado a sério. Se for um treinamento, é uma estupidez, porque a grande maioria desses alunos jamais vai trabalhar num desses órgãos, vai trabalhar em outros, e aquilo que é a rotina de trabalho se aprende em loco. Ou, como dizia um amigo meu, visitas presenciais em loco, uma extraordinária redundância, né, das palavras. Isso é um exemplo de pleonasmo. Mas você aprende no local. O que você tem que ter na universidade é formação, não é treinamento. E acho que esse é um ponto que nós vamos ter que desenvolver na educação no futuro. Nós vamos ter que pensar cada vez mais que a educação sendo interminável, nós temos que ter um espaço da universidade para formar de novo as pessoas. Talvez a gente até possa pensar no futuro em prazo de validade do diploma. Quer dizer, um diploma requer, depois de um certo tempo, uma revalidação. Filosofia, talvez depois de alguns séculos, porque é muito lento. Medicina, talvez, depois de 2, 5 anos. Ciências sociais não tenho ideia, mas a ideia é essa. O espírito da coisa é você, mesmo que não seja obrigado por lei, tem que se atualizar. O que é essa atualização? O que nela é treinamento, o que nela é formação? Treinamento, muitas vezes, é província de uma pró-reitoria de extensão. Então, você pode dar um treinamento, uma nova técnica de prótese. O que é a diferença entre treinamento e formação? Formação, você mexe no sujeito. Treinamento, você lida com o objeto. Então, se eu estou fazendo um treinamento para aprender uma nova técnica, é isso, estou mexendo no objeto. Isso não muda a mim. Se mudar a mim, e mesmo um objeto pode me mudar, por exemplo, se eu passo da máquina de escrever para a computação, se eu passo do local para o global, se eu entro na internet, coisa que eu não tinha frequentado, isso não é apenas o conhecimento de uma técnica. Isso repercute em mim. Muda a minha forma de ver, de viver, etc. Então, isso é formação. Formação é aquilo que a universidade tem que encarar. É o nosso papel. Nós não precisamos fazer treinamento. Não sei que seja, eventualmente, para obter recursos financeiros. Mas, de outra forma, não é necessário. Não é o espaço de uma universidade de pesquisa fazer treinamento. Nosso espaço é, essencialmente, o de fazer formação e procurar atualizar essa formação. Isso acaba levando a uma diferença grande entre o ensino superior de humanas, talvez, e de outras áreas. Mas, mesmo dentro das humanas, nós temos formas muito diferentes de enxergar as coisas. Eu fui convidado, faz tempo já, na virada do século, a criar um curso interdisciplinar de graduação em humanidades, na verdade, aqui na USP. O projeto foi feito, um livro foi publicado pela EDUSP, Humanidades, o novo curso da USP, e ele foi boicotado por uma curiosa aliança dentro do Conselho Universitário e nunca passou. Ele teve efeitos. A UFABC, a Federal da Bahia se inspiraram para o bacharelado interdisciplinar em algumas coisas disso. Mas uma das ideias era a seguinte: como você vê diferentemente o olhar sobre as coisas? De que maneira nós preparamos diferentes formas de abordar as questões? Vamos pegar um caso fora das humanas, o engenheiro. Os engenheiros costumam se apresentar dizendo: eu sou engenheiro, sou pragmático, gosto de resolver problemas. São quase um cartão de visita de engenheiro.
Mas é um engenheiro que eu respeito muito, que trabalhou comigo na CAPES, que é o atual reitor da USP, o professor Varran Agopian. Varran não define engenheiro assim. Engenheiro, diz ele, é um especialista em riscos. Quando você constrói, seja um prédio, seja uma casa, pegando a engenharia civil como exemplo, uma ponte, uma estrada, você tem que calcular certos riscos. Essa ponte é para resistir a que tipo de pressão? Resistir a terremoto, a vulcão. No Brasil não temos terremotos nem vulcões ativos. Então, eu não preciso disso. Pode aparecer um vulcão no Brasil? Pode. Aí é azar. Nós vamos correr esse risco. Se a gente quiser fazer a coisa muito cuidada, a gente vai se preparar contra o vulcão. Como há muitos milênios, que eu saiba, nenhum vulcão entra em atividade no Brasil, dizem que havia um em Poços de Caldas, mas não sei há quanto tempo. Então, é uma coisa talvez desnecessária. Mas por uma barragem. Faz uma barragem para resistir a uma cheia que ocorre uma vez cada 500 anos ou cada 5.000 anos. Sendo que essa ocorrência pode acontecer no ano que vem. Quer dizer, você não está dizendo essa barragem vai durar 500 anos. Está dizendo, eu estou preparando a barragem para resistir a cheias que aguentam 500 anos. Vocês veem como é um raciocínio sofisticado, como uma coisa interessante. Por isso que os melhores engenheiros vão para os bancos. Os bancos adoram contratar engenheiro para cálculo de risco. Então, o Brasil investe em engenheiro para aumentar a produção e eles vão ser parasitas. Eles vão trabalhar em bancos. É uma coisa terrível isso que acontece. Então aumentou-se o número de vagas de engenharia para melhorar a produção. Muito aluno não aguenta porque aprendeu uma matemática ruim no ensino médio e os melhores muitas vezes vão para bancos e, em vez de produzir, ficam ajudando a produzir menos, cobrando dívidas, derrubando empresas, etc. Então, esse é vocês veem como o problema é complicado, mas o que eu queria focar era esse tipo de raciocínio. Existe um tipo de raciocínio que é do engenheiro. Será que a gente precisa de 5 anos de faculdade, de régua de cálculo, de milhões de coisas para dar a alguém o conhecimento desse tipo de raciocínio, ou a gente pode fazer isso de uma maneira mais econômica? Ou vamos pegar as 3 ciências sociais. Vou fazer um perfil muito simplificado delas. Mas, por exemplo, uma ciência social como a sociologia, que geralmente é mais numerosa. A sociologia é extremamente rica no estudo da estratificação social e da desigualdade. Uma boa parte da produção sociológica que vem a público lida com a desigualdade. Então, vocês olham, vejam os jornais. Os jornais repercutem muito a produção sociológica. Das 3 ciências sociais, aliás, a que menos aparece na imprensa é a da antropologia. A sociologia aparece bastante onde? Caderno de cidades, cotidiano, geral, como quer que se chama. Mas neles aparece muito a questão da desigualdade, que é uma questão que a sociologia domina, talvez, como ninguém. Eu traduzo isso com um pouco, a sociologia estuda os males, o mal-estar e os males. Essa também caiu agora. É o meu pé. Às vezes é o assunto. A sociologia, então, estuda muito os males. Eu não vou mais colocar o pé para trás. A sociologia estuda muito os males da modernidade, o mal-estar da modernidade, ao passo que a ciência política ela é muito prática. A ciência política se interessa muito nas soluções de problemas políticos. A ciência política, ela me parece crer muito mais da modernidade. Não é uma relação simples, não é uma relação fácil entre essas 2 ciências. Em alguns pontos elas estão opostas. Enquanto uma vê soluções, mais até do que os engenheiros, mas a outra vê problemas de difícil solução. E a antropologia, para a antropologia, um conceito como modernidade é quase um absurdo. Quer dizer, você valorizar modernidade contra o anterior, dizer que temos que modernizar, para o antropólogo, acho que isso não faz sentido. Sempre há exceções. Sempre haverá alguém que discordará radicalmente de qualquer descrição dessa. Mas é uma ideia de que as culturas são múltiplas e você não consegue hierarquizá-las. Como você vai hierarquizar? Vamos dizer que os Yanomamis são horrorosos porque praticam infanticídio, mas talvez eles tenham um equilíbrio com a natureza maior do que nós. Então, nós somos, talvez a gente tenha mais pontos do que eles em algumas coisas, mas teremos menos em outras. Que é uma das grandes questões hoje, como você procura gerar uma cultura globalizada, pegando valores de diferentes culturas e integrando-os, fazendo um mix, é um desafio extraordinário.
Não é simplesmente você pegar o iluminismo europeu e enfiar mundo afora e dizer para os árabes, para os africanos, para os índios, vocês têm que ser iluministas, ou, como está se dizendo hoje, índios, vocês têm que ser infelizes. Acho que é um projeto de governo atualmente. Mas são visões diferentes. Eu apontei isso porque, num curso de Ciências Sociais, há uma perspectiva fabulosa, que é de você ter 3 leituras do mundo, 3 lentes diferentes. Há mais do que isso, a gente pode pluralizar mais, mas só de imediato nós podemos ter essas 3 lentes, bem diferentes, para examinar os fenômenos. Nos jornais, o que aparece? Caderno de Política Nacional e Internacional é ciência política. Caderno de desigualdade ou de problemas das cidades, sobretudo cidades, mais do que do campo, é a sociologia. A antropologia mal entra. E é uma falha, é uma falta, porque a antropologia acaba chegando ao público dos jornais menos do que as outras ciências chegam. Acho que é uma coisa que talvez, sendo aqui um grupo de estudo de antropologia do direito, talvez fosse bom porque vocês criam uma distância maior. Não é à toa que o trabalho antropológico tem uma certa proximidade com a psicanálise e, na filosofia, com a fenomenologia. É a discussão das significações. Se discutem muito mais significações. Um sociólogo pode... Claro, vocês podem fazer estatísticas, mas estatística cai muito bem na sociologia. Aqui você precisa de outras coisas. Narrativas, episódios, que é um ponto que, para nós, de filosofia, também é muito importante, anedota. O Nietzsche dizia, para conhecer um filósofo, eu preciso de 3 anedotas. Os pré-socráticos. O Deleuze acrescenta uma para tal coisa, uma para outra, uma para a terceira. A anedota, às vezes, é muito significativa, mas ela não é necessariamente expressiva de uma totalidade. Ela pode ser uma forma de entrar. Eu pego um ato falho de uma pessoa, de uma cultura. Esse ato falho me dá uma luz, mas a escolha desse ato falho é arbitrária. Quando Lévi-Strauss vê o chefe dos índios em Ambiquara com uma folha de papel na frente, fingindo que está lendo e dizendo para quem cada um dos presentes foram dados, e Lévi-Strauss tem uma iluminação sobre o papel da escrita, talvez seja o momento que Lévi-Strauss vira rousseauista, a crítica à escrita, a defesa da presença, todo um monte de coisa. Nesse momento, isso é apenas uma anedota. Será que isso é representativo das sociedades ágrafas como um todo? Será que isso descreve bem a escrita? Mas, para ele, existe esse elemento, quando a gente busca significações, que é um elemento um tanto arbitrário. Que, obviamente, alguém que lida com quantidades vai olhar com reticência. Se eu trabalhar com estatística, talvez eu diga, bom, talvez eu compare sociedades com escrita, sociedades sem escrita, e chegue a uma conclusão oposta à de Lévi-Strauss, por brilhante que seja. Mas são conflitos. Eu acho que uma das coisas boas de ensinar na universidade seria ninguém sair daqui com uma lente só. Todas as pessoas saírem com várias lentes, sabendo ler as coisas de maneiras muito diferentes. O que eu acho que poderia ser pensado mais nas humanidades? Eu acho que existe, vocês sabem que existe, creio que a maior parte sabe que existe hoje um investimento forte no chamado STEM. STEM é uma sigla. S de Science, T de Tecnologia, E de Engenharia, M de Matemática. Em inglês, estudar STEM, que seria mais ou menos o broto da planta que está brotando, o nascer, etc. Então, seria a prioridade de ensino, seria nessas matérias. Nada de humanas. Mais recentemente, veio a ideia de incluir a arte nisso. Então, virou STEAM. O A entrou entre o E e o M. Então, seria uma humanizada nesse tipo de reflexão. Mas eu acho que um dos papéis importantes das ciências humanas, das ciências sociais em particular, talvez da ciência humana em geral, é a pergunta pelo sentido. Porque, se você fizer muito STEM, você vai treinar as pessoas para, enfim, fazerem um trabalho técnico. Você pode aumentar a produtividade, que é uma coisa absolutamente necessária. Se nós queremos crescer o PIB, temos que ter mais engenheiros, mais mão de obra tecnicamente qualificada. Isso, que é dito o tempo todo, tem que ter nosso apoio. Porque, sem um aumento do PIB, nós, inclusive, ter mais dinheiro. Sem aumento do PIB, não vai haver bolsa, não vai haver auxílio, o quanto é necessário. Agora, nossas áreas têm uma pergunta pelo sentido que elas podem fazer.
porque você pode fazer todo o desenvolvimento econômico de outro jeito e falhar na questão de para que você está fazendo esse desenvolvimento econômico, ou de aplicá-lo mal. Dá um exemplo de uma conta. Você pode me mostrar o aumento da produtividade do Brasil em soja. O agronegócio brasileiro é uma história de sucesso. Beleza. Graças à pesquisa da Embrapa, em boa parte. Estado brasileiro colocando dinheiro na pesquisa. Agora, por outro lado, esse aumento de produtividade produziu um grande êxodo do campo para a cidade. O Brasil é um país que tem uma população urbana muito elevada, proporcionalmente, em comparação com outros países do mundo. Essas pessoas que vêm para a cidade, elas têm um custo. Além do que elas próprias perdem, inclusive aquilo que não é quantificável, perder o ambiente de origem, um ambiente do qual talvez gostassem mais do que do ambiente urbano, aí opiniões divergentes, cada caso é um caso. Além disso, você tem que criar ruas, casas, esgoto, asfalto, um monte de coisa você tem que criar para quem vai para aí. Quem paga esse custo? Quem paga esse custo é a sociedade, através dos impostos. Então, melhorou a conta do fazendeiro, melhorou a conta da produtividade, mas você não coloca na mesma conta o custo da exclusão, o custo do êxito rural. Você teria que totalizar tudo, teria que ver se realmente isso trouxe uma vantagem ou não para a sociedade. E se essa vantagem, e quem deve pagar isso. Então, são muitas questões. Isso é um papel nosso muito importante. Todo exame desses custos. Eu brinquei um pouco com a questão da modernidade das posições, mas vocês veem que das três ciências sociais, as mais adequadas para medir os custos são a sociologia e a antropologia. Vocês são quem tem mais condições de verificar se os custos estão realmente valendo a pena ou não. Tanto os custos quantificáveis, que a sociologia, a própria economia poderiam mensurar, quanto os custos não quantificáveis, que provavelmente a antropologia, a psicologia teriam muito a dizer a respeito. Então, creio que esse é um papel importante do ensino superior, é um papel importante da formação de humanas e da pesquisa de humanas. Eu gostaria de acrescentar mais um ou dois pontos sobre isso. Um dos pontos diz respeito à questão... sim, esse quadro eu pedi para a Ana Lúcia colocar. Vocês não vão conseguir entender cada país daí, é difícil. Então, quem não tiver binóculo, eu ajudo explicando um pouco de que se trata. Então, nós temos um quadro que compara o investimento em ciência e tecnologia e o gasto com o Poder Judiciário em diferentes países. Eu achei interessante isso para quem lida com direito. Em azul, você tem ciência e tecnologia. E nessa cor, que eu diria ser laranja, você tem o gasto com o Poder Judiciário. Então, o primeiro país à esquerda são os Estados Unidos. O gasto com o Poder Judiciário é cerca de 0,2% do PIB. O investimento em ciência e tecnologia é 2,7% do PIB. Essa linha vermelha é a razão, é a ratio, é a relação entre um gasto e outro. O segundo país é a Rússia. Vocês veem que todos os primeiros países têm um gasto. Então, aliás, todos os países, tirando o último, que é o Brasil, gastam mais em ciência e tecnologia do que com o Poder Judiciário. Mas vocês veem que a diferença, às vezes, é brutal. Estados Unidos é uma diferença brutal, o segundo país é a Rússia, o terceiro país é a Espanha, o quarto país é a Alemanha, que gasta em ciência e tecnologia quase 3% do PIB, só que gasta com o judiciário bem mais que os Estados Unidos, gasta algo como 0,6%. A Itália gasta menos com o judiciário, tá depois então, na ordem, né? Estados Unidos, Rússia, Espanha, Alemanha, essa chaminé azul gigantesca, mais alta, depois Itália, Portugal gasta com ciência e tecnologia 1,5%, com judiciário, acho que 0,5%, Argentina gasta menos que os dois, mas também tem uma ratio razoável, boa, e perto de nós o Chile e a Colômbia, que também colocam mais em ciência e tecnologia do que no judiciário. Quando chegamos ao Brasil, o Brasil gasta mais que o judiciário. E como o judiciário deu o golpe, ajudou a dar o golpe, a tendência é provavelmente aumentar ainda mais o gasto com o judiciário. E vejam, não está incluído Polícia Federal, não está incluído o Ministério Público, não está incluído o conjunto das profissões, das carreiras jurídicas de Estado. Então, se nós temos aqui o que nós estamos gastando com o judiciário, o lado... Nós estamos gastando com o judiciário um valor
bem mais elevado do que todos esses outros países, proporcionalmente ao PIB. Isso sem dúvida, é uma herança significativa do nosso bacharelismo. Aliás, notem uma coisa, quer dizer, vocês sabem quando começaram os cursos de ensino superior no Brasil? Qual foi a primeira faculdade criada no Brasil? Quem sabe? Qual? Não. Colégio de Cirurgiões da Bahia, em 1808. A gente esquece isso, a gente oculta isso, a gente fica nesse mito que foram as faculdades de Direito de São Paulo e Olinda, as duas primeiras, esquece que 20 anos antes, a semente da Federal da Bahia estava sendo lançada pelo Colégio de Cirurgiões, quando Dom João, príncipe regente, por lá passou, em 1808, ao chegar ao Brasil. Então, nem isso a gente sabe. O bacharelismo no Brasil é tão forte, o juridicismo é tão forte que a gente, por alguma razão, esconde a Faculdade de Medicina da Bahia, que, enfim, fica um pouco indignada, né? Porque ela resulta desse colégio de cirurgiões. Então, nós temos um problema sério nessa questão de investimentos. E eu acho que aí a gente deve voltar um pouco à questão do investimento hoje. Vou fazer uma rápida comparação. Na verdade, precisaria de muito mais tempo para dizer tudo o que eu acho que seria interessante a gente discutir. Mas, para nós termos um tempo de discussão, não atrasarmos o restante, eu gostaria de fazer uma observação sobre eu estava falando do PIB, né, da riqueza. Bom, o Brasil teve dois momentos, talvez, em que ele tenha tido bastante divisa. Um momento é o pós-Segunda Guerra Mundial. Vocês leiam Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. Vocês veem que, quando termina a Segunda Guerra, o Brasil está cheio de dólares, ou de moedas fortes. Por quê? Porque o Brasil exportou matéria-prima para os países que estavam em guerra, a partir de um certo momento só para os aliados. Então, o Brasil tinha muita divisa. O que o Brasil fez com isso de 45 em diante, no governo Dutra, em especial? Torrou e importou. Se Juscelino Kubitschek, por hipótese, tivesse assumido a presidência 10 anos antes, se a industrialização, marcha para o oeste, Brasília, tudo isso tivesse ocorrido, quando nós tínhamos muitas divisas, o Brasil seria diferente. O Brasil fez um gasto tolo com essas divisas. Mais tarde, quando foi industrializar, ele já não estava mais nessa bonança. Comparando isso com o boom das commodities que houve no governo Lula, foi uma conjuntura internacional mais favorável, sim, do que a de Fernando Henrique, que é o grande argumento dos tucanos, quando na comparação dizem, bom, mas o Fernando Henrique aguentou várias crises internacionais, Lula não teve. É verdade. Mas esse boom das commodities levou o governo Lula a colocar muito dinheiro em educação e saúde, ampliar muito a universidade. Na verdade, no governo Lula, se colocou na educação mais do que a Constituição exige e na saúde mais do que a Constituição exige. Quando eu estava lá no Ministério, nós estávamos assustados com a perspectiva de que, em 2016, o orçamento da saúde ficasse no mínimo constitucional, ou seja, que a gente cumprisse a Constituição, sim, mas não mais do que isso, com a saúde. E com a educação a gente tinha uma perspectiva para 2016 de continuar acima do mínimo constitucional, apesar dos cortes econômicos. Hoje vocês veem, esse governo, o que ele mais quer é acabar com essas vinculações. Desde a PEC do teto de gastos, nesse horizonte, vamos acabar com as vinculações, vamos deixar o governo livre para gastar menos em educação e saúde, ou, como a gente prefere dizer, investir menos. Pois bem, esse foi o momento que o Brasil gastou melhor. Gastou melhor em tudo? É discutível a parte dos campeões nacionais. Deveria mesmo ter apoiado o Eike Batista e as companhias X? Hoje a gente vê que deu errado. Talvez, se esse dinheiro todo tivesse sido carreado para saúde e educação, estivéssemos melhor. Mas a ideia era aumentar o PIB. Quer dizer, nós não podemos pensar que todo o dinheiro público vai só para isso. Quando eu estava no Ministério, houve uma liberação de recursos para o Plano Safra, que era exatamente igual ao corte de dinheiro no MEC, 10, 12 bi. Então, e houve muita gente se queixando, bom, vai dar para a lavoura e não vai dar para o MEC. Bom, mas se você não der para a lavoura, as pessoas não comem, não se exportam e não tem imposto. Então, você não tem como não dar. Mas, quer dizer, você tem... Isso era um gasto necessário. Agora, outros gastos foram feitos. E o Brasil está hoje numa situação econômica um tanto crítica, bastante crítica. Não só porque
Felizmente, hoje saiu um dado de que o PIB cresceu no trimestre. Felizmente. Mas esse governo é um governo de gente atrapalhada, que até agora não mexeu em produtividade econômica, que está procurando perder mercados, procurando perder o mercado europeu, o mercado iraniano, o mercado árabe, fazendo isso tudo. A gente está assistindo isso, está vendo? Então, nós estamos numa crise muito grande nisso tudo. Qual o papel das humanas nessas coisas todas? Eu acho que, em primeiro lugar, nós não podemos deixar de defender nossa importância. Eu creio que, às vezes, as pessoas de humanas ficam muito na defensiva, muito se colocando como vítimas. Talvez a gente devesse ser mais afirmativo, mais assertivo. Dizer da importância das humanas para a escolha dos caminhos do país. Por isso que eu dei o exemplo de que o aumento de produtividade da soja pode ter um custo embutido, que é espetado na sociedade, que a gente tem que apontar. E que a gente tem que mostrar que resultados ele traz. Por isso que a discussão, por exemplo, da prisão é uma discussão importante. Ter aumentado de 100 mil para 800 mil o número de encarcerados em 30 anos é uma coisa que a gente tem que discutir, não só pelo custo muito elevado de encarcerar uma pessoa, como também pelo recrutamento maciço de pessoas que até agora eram criminosos leves, que se tornam membros de quadrilhas, nessa escola do crime que literalmente é a cadeia. Então, nós temos muitas coisas em que nós temos que estar presentes, temos que mostrar constantemente o que estamos fazendo. Acho que muitas vezes não fazemos isso. Muitas vezes dizemos só que existe uma discriminação, que falta espírito crítico, mas não estamos mostrando onde isso dá. Se nós nos debruçarmos, a questão da prisão, por exemplo, é uma questão que muitos de vocês são familiares, é uma questão importante a colocar. Outro dia mesmo, um cientista até inteligente, um dos grandes cientistas brasileiros da área de informática, começou a dizer besteira na minha timeline, e realmente tem a menor noção do que é fora da área dele. E é curioso, porque eu comentei que a prisão, além de custar muito caro, ela escolariza para o crime, ela, enfim, a insegurança não é coibida, nós somos mais inseguros hoje do que 30 anos atrás, e ele só pensou em questão do dinheiro, se deveríamos deixar impunes as pessoas por uma questão econômica. Um argumento tolo, mas nós temos que mostrar quais argumentos que a gente tem. Acho que toda a reflexão nossa tinha que vir muito mais a público do que vai. Acho que esse é um ponto importante. E nós temos que construir projetos de sociedade. Por exemplo, está sendo discutido os parques municipais. Eles foram concedidos à iniciativa privada dos parques da cidade de São Paulo, mas sem projeto. O projeto está sendo discutido agora. Está havendo audiências públicas, não sei se já acabaram, no Ibirapuera, em outros parques, agora. Então, como que um governo faz uma concessão de parques sem saber para que é? De onde que esses concessionários vão tirar dinheiro? Vão cobrar a entrada do visitante? Vão instalar o que dentro que vai ser cobrado? Então, nós temos que ser mais ativos, mais duros nisso. E, para terminar, eu acho que nós temos, nos próximos dias, que realmente parar o que pudermos parar, não a universidade, a cidade, a sociedade, em defesa das bolsas. Acho que nós temos que deixar isso muito claro. Não vou repetir tudo que vocês sabem, a importância da ciência, do conhecimento para o desenvolvimento econômico de um país, mas eu acho que nós temos que fazer que as outras pessoas sintam isso, que a sociedade perceba isso. Então, não sei quem está organizando, se algo está sendo organizado nesse sentido, mas eu acho que no máximo segunda ou terça-feira a gente tinha que ter manifestações fortes nessa direção. E agora, então, temos um tempo, só encurtei um pouco o que eu teria a falar, para a gente ter um tempo de discussão. Então, estou à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção e vamos lutar. Alguém gostaria de se inscrever? Eu vou fazer que tal alguma? Sim, algumas. Se houver algumas. Felipe, Assis, mais alguém? Luiz. Vamos começar por essas três perguntas, então. Felipe, por favor, você pode fazer aqui na frente por conta da gravação? Obrigado. Boa tarde a todos. É uma coisa bem pontual, mas que isso pode... o tema
está sendo bastante discutido, né? Na verdade, eu não sei nem o que o PEC daquela resolução do Conselho Nacional da Educação que tenta flexibilizar a oferta, o processo de oferta de cursos lato sensu, que parece que ao invés de só lato ou estricto? Lato sensu. A ideia é que esses cursos de pós-graduação, né, não sei se especialização é o termo ideal para isso, mas que ele poderia ser ofertado não apenas por instituições credenciadas ao MEC, mas empresas, institutos. Por favor. Tá bom, obrigado. Lá. Quem ia perguntar? Assis. Felipe, né? Ele... Oi, Renato. Boa tarde a todos. Me chamo Assis. Eu queria uma posição sua, Renato, até porque estamos transmitindo aqui ao vivo, sobre o Futurice. Né? Acho que é uma posição importante, pensando o papel hoje e para daqui a pouco. Tá, né? Tá bom. Luiz. Aqui, por favor. Obrigada. Bom, queria primeiro agradecer a palestra, agradecer a Ana também, ter convidado o Renato para fazer essa palestra. Eu achei bastante interessante e abrangente a sua exposição, mas 3 coisas muito rapidamente. Eu acho que um aspecto que você abordou, que é essa dificuldade... Você falou na necessidade de nós, das humanidades, das ciências sociais, falarmos mais para a sociedade, esses temas que você elencou. Eu acho que você tem razão. Agora, eu acho que a gente tem um dos problemas nessa área, é que nós temos uma dificuldade de falar. Eu vejo na minha própria experiência pessoal, como pesquisador, eu não tenho muita experiência de falar para grande público. Tá certo? Eu provavelmente vou ser mal compreendido, porque eu vou falar de uma maneira inadequada. Agora, eu não acho que só eu tenho um problema, eu acho que é uma coisa mais abrangente. Então, esse é um aspecto. Acho que há um problema de redução de financiamento. O governo atual, inclusive, tem medidas terríveis, eu acho, para dizer o mínimo, pouco inteligentes, porque, inclusive, investimento na área de humanidades, em relação ao custo-benefício, é muito barato e o potencial, enfim. Tem um ponto que você não abordou, esse que eu gostaria que você falasse um pouco também, que me parece que digamos assim, que a importância das humanidades tem se ampliado com o processo de globalização ou mundialização, e não o oposto. Quer dizer, primeiro, porque na linha mesmo da sua exposição, você focou na relação da antropologia com a fenomenologia, a questão do significado, mas os significados têm se tornado um problema social maior por causa da interação entre pessoas das mais diversas sociedades em todos os lugares do mundo, migração em todo lugar, enfim, não vou expandir sobre isso. Agora, há também pesquisas sobre demandas assim, de mercado, de pessoas com formação nas áreas, digamos, duras e nas humanidades, pesquisas nos Estados Unidos, por exemplo, que mostram que em algumas áreas você tem melhor remuneração sem a formação básica em humanidades do que nas duras, isso na sociedade americana, e que há mais ou menos 50% assim, de demanda. Não há uma demanda menor. Claro. Aqui eu já estou falando do mercado, né? Então, eu acho que desse lado das humanidades seria interessante abordar também. Tá. Obrigado, Luiz. Obrigado. Eu vou agregar uma última pergunta para fazer um rol de 4 sobre essa sua chamada para uma movimentação frente aos cortes das bolsas. Eu queria te perguntar como você vê, nesse cenário atual, o papel político de associações como o SBPC, ANPOF, ANPOX, a ABA, porque me parece que, nos últimos anos, até dado todo este alargamento dos cursos superiores, houve uma certa acomodação no sentido de lidar com o que era positivo. E agora, o que fazer
E são elas que devem nos chamar, elas que devem... Né? Tá. Bom, vou na ordem. Ô, Felipe, eu não estou a par dessa resolução, que eu sei e causou um certo estresse, é a autorização para oferta de mestrados, inclusive doutorados à distância. Ou seja, não é no lato e no stricto sensu. A notícia que eu achei boa, pelo menos, é que na submissão de propostas de mestrado, agora a CAPES, apenas 2% foram propostas sendo à distância. Então, isso eu acho uma coisa boa. Houve também uma exigência de que a nota do curso que eu propusesse mestrado à distância do curso da instituição fosse uma nota mais elevada. Não me lembro se tinha que ser 4 ou a nota máxima 5. Mas, bom, só isso. No lato sensu, não sei, o lato sensu nunca foi regulamentado, propriamente dito. O lato sensu não é avaliado. Então, não sei se faz muita mudança, o lato sensu. Quer dizer, na verdade, o lato sensu entra nesse rol gigantesco de especializações que tem outros tipos de problemas. Um grande problema, eu vejo, né, no MBA, que é outra coisa. O MBA é um lato sensu caro, que muitas vezes as pessoas fazem assim que formadas, o que eu acho um erro gigantesco. Eu acho que tudo que diz respeito à profissionalização, não a pesquisa acadêmica, eu vejo com total sentido você se formar e entrar no mestrado, mesmo doutorado acadêmico. Eu acho esquisito você se formar e fazer um MBA, por exemplo, porque você nem sabe como funciona a empresa, já vai fazer uma coisa cara, custosa, e que será muito mais enriquecedora se a pessoa já tiver visto um patrão, sabe? Essa figura chamada patrão ou chefe, uma vez na vida, clientes. São pessoas que às vezes é bom conhecer antes de você fazer um MBA. Mas aí eu não sei te dizer, só estou falando no geral. O Futurice eu já manifestei várias vezes. Então, resumindo um pouco o que eu publiquei sobre o Futurice tem um grande problema. Primeiro, está muito vago tudo que é dito a respeito. Uma coisa é se você garantisse o financiamento atual e dissesse vamos ter um financiamento adicional. Aí seria uma outra discussão. O problema é que, da maneira que foi colocada, parece que o Futurice vai substituir a responsabilidade da União de financiar as universidades. Ora, como se trata de algo que vai se depender da Bolsa de Valores, é um investimento de risco. E eu acho que há 4, vamos dizer, clusters em que você não pode correr risco. São saúde e educação, em termos de áreas, em termos de faixas etárias, crianças e idosos. Sabe, você não pode correr risco. Um idoso não pode ter a sua aposentadoria dependendo de uma especulação na Bolsa. Uma criança não pode ter sua educação, sua saúde dependendo disso. Aliás, ninguém pode ter educação e saúde dependendo de uma flutuação que pode perder tudo. Porque você pode ganhar bastante, mas basta que uma vez só na vida deu uma grande crise, deu um crack da Bolsa, que morreu. Então, você não tem mais aposentadoria, não tem mais universidade, não tem mais nada. Então, acho que esse é o grande problema, fora o fato de que nada diz como vai ser definido o comitê gestor e outras coisas, além do lado que me parece quase cômico. Por exemplo, um dos elementos do Futurice é um foco nas equipes de atletas das universidades. Isso não faz parte da nossa tradição, gente. Cambridge e Oxford e Harvard disputam canoísmo. Tem alunos nos Estados Unidos e nas melhores universidades analfabetos, mas que foram aceitos alunos porque são excelentes esportistas, então melhoram, vamos dizer, a imagem da universidade para granjear alunos. Nós não temos, eu nunca soube da USP jogando futebol com a Unicamp na Copa das Universidades Brasileiras. Então, a sensação que dá quando você lê é que foi feito por pessoas que não conhecem. Só para terminar, existem as bolsas RAI, as bolsas que o CNPq dá desde 1987, há mais de 30 anos, para empresas que querem ter pesquisa. Então, aparentemente, quem formulou isso não sabe que as universidades fazem muito esforço nessa direção. E o que acontece? As empresas muitas vezes não querem. Porque para a empresa é melhor comprar uma tecnologia já pronta do estrangeiro, que serve mais ou menos, do que investir a fundo perdido. Uma pesquisa que pode dar certo, não pode. Não é à toa que a proporção de patentes no Brasil gerada pela universidade é muito mais elevada que a norte-americana. A universidade faz muito mais pesquisa que gera patente do que as universidades americanas, percentualmente falando. As empresas brasileiras não estão voltadas para isso. Então,
Aí é um mito, tem mitos. A universidade não gosta da empresa, a universidade é contra o lucro, nós somos esquerdistas. Um monte de bobagem. Isso é bobagem. Tem fundo na realidade. Luiz, falar para a sociedade, olha, até que acontece. A presença dos acadêmicos nos grandes jornais brasileiros não é pequena. Quando você pega uma Folha, um Estado, um Globo, o Correio acompanha menos, mas assim você tem uma presença boa. Quando eu fui diretor da CAPES, mandei fazer, inclusive, uma avaliação cruzando os bolsistas de pesquisa do CNPq com as citações deles nesses 3 grandes jornais e vendo o percentual, e foi muito curioso. Quer dizer, peguei das 3 ciências sociais e da filosofia. E era curioso porque os 4 nomes mais citados em cada área eram os nomes que eram praticamente os únicos citados. Você tinha 4 nomes muito citados. Eu lembro de um deles, que era o Paulo Sérgio Pinheiro, que era citado, eu acho que era citado como cientista político, a área dele, mas o assunto dele era sobretudo o crime, que é um assunto mais geralmente vinculado à sociologia. Então, o que eu via era que havia talvez uma preguiça dos jornais, que procuravam sempre as mesmas pessoas para falar de qualquer assunto, mas havia um número de citações significativo na imprensa. O que eu acho é que, de lá para cá, nós tivemos uma mudança significativa, o peso da imprensa caiu muito. Mesmo o peso da mídia tradicional caiu muito. O Globo News chama muito acadêmico, embora todos da mesma visão política, né? Não tem nunca controvérsia naqueles programas, ou rarissimamente, mas você teria que pensar, eu não sei como mensurar, por exemplo, nas redes sociais. Minha rede social está cheia de intelectuais falando, etc. Mas cada Facebook é diferente, né? Então, é muito difícil saber o alcance disso. Mas eu penso que é uma coisa de ser mais assertivo, mais afirmativo, e de pensar, quando a gente faz queixas, pensar também em fazer propostas. Que propostas nós temos? Que projetos temos? Um pouco, vamos dizer, o PT. O PT, embora eu considere a condenação do Lula absolutamente ignóbil, e está cada dia sendo mais provado isso pelas revelações do Prêmio Pulitzer, apesar disto, o PT está praticamente sem projeto para o futuro. O próprio fato de que ele quisesse ter como candidato, em 2018, o mesmo nome que era o grande líder em conteste do partido, já faz 40 anos, é um sinal de uma dificuldade de renovação. Mesma ideia, o mesmo nome, o Brasil Feliz de novo. Nós não temos mais o perfil econômico mundial favorável de 2002, 2006, até 2008. Não temos. Então, temos que ter projetos diferentes. Isso não vale só para o PT, vale para todo mundo. Todo mundo que tem um projeto progressista, eu acho que tinha que ter um projeto maior. Quanto ao que você falou da importância das humanidades na questão da globalização, eu só posso concordar. Quer dizer, você tem relações humanas cada vez mais, colocando cada vez mais pessoas diferentes em contato entre si, e isso pode produzir choques muito grandes. E aí a nós cabe o papel de mostrar que esse conhecimento todo é positivo. Eu creio que a Paula vai dirigir uma mesa sobre a intolerância. Eu acho que há pessoas que distinguem 2 sentidos de tolerância. Tolerância em sentido fraco, que eu acho tudo que você está falando uma grande bobagem, mas não vou impedir você de falar, e que é a ideia inicial. Quando, por exemplo, a Carta sobre a Tolerância de Locke é um pouco isso. A minha versão religiosa é correta, mas, embora os outros provavelmente vão para o inferno, não vou impedi-los de falar, porque não vale a pena. E há uma ideia de tolerância em sentido forte, que é eu aprendo com o diferente, aprendo com o outro. Acho que esse é um trabalho muito importante, eu acho que especialmente a antropologia tem um papel grande nisso, mas as humanidades em geral têm um papel nisso, até a literatura tem. A literatura tem um papel que é extraordinário. Quer dizer, se a gente vai fazer uma diferença, falando globalmente humanidades, a gente tem, que podemos chamar de ciências humanas, são ciências.
Ciências sociais são ciências, história, geografia são ciências. Uma ciência tem o progresso da ciência. Tem, vamos dizer, um avanço, tem propostas refutadas, não é que existam consensos, você tem na pesquisa de ponta gente se matando, com ideias opostas, etc. Mas de um avanço existem coisas que foram abandonadas, largadas. Ontem eu estava examinando uma tese de um orientando meu, aí que eu me dei conta que a descoberta de que os dinossauros foram exterminados, morreram em função de uma catástrofe, subitamente e não gradualmente, isso se sabe há 30, 40 anos. Há mais tempo se imaginava uma extinção lenta. Então, há descobertas novas, também nas ciências sociais. Agora, nas humanidades, você não tem, propriamente ditas, você não tem refutação. Quer dizer, Dom Quixote não refuta a Ilíada, Kant não refuta Platão. Então, basicamente, o que? Literatura, artes e filosofia. Você tem essa coexistência de perspectivas diferentes sobre o mundo que não tem progresso. Então, você não pode dizer que tal arte é melhor do que outra arte, desde que ela tenha a sua elevada qualidade, né? Nossa questão é qualidade, não é temporalidade. Então, mas por que eu estava dizendo isso? Porque também isso tem a ver com a diferença. Da mesma forma que você aprende com o refugiado árabe e, ao mesmo tempo, você tem que dar cursos para eles, explicando que se uma mulher está vestida de tal forma, ou se duas mulheres ou dois homens estão se beijando na rua, etc., ele tem que entender que isto é lícito, é aceito e é respeitado. Ele não pode se indignar, não pode agredir, não pode impedir de forma alguma, que é uma coisa que a Alemanha está fazendo com esse 1 milhão de sírios, praticamente, que ela recebeu, e que ela está procurando lidar com isso. Ao mesmo tempo que aprende com eles, que acolhe bem, que você passa a ter... Aqui mesmo nós estamos tendo uma nova culinária, graças aos refugiados que vieram para cá. Restaurantes bons, comida gostosa, música, tudo isso. Mas é uma via de duas direções. Eu penso que essa questão vale a pena vocês frisarem. Quer dizer, nós todos, né? Mas estava pensando, sobretudo, quem é das ciências sociais, sobretudo da antropologia e sociologia, direito também, que lida diretamente com isso, que é um grande universo que está aqui. Eu acho que isso é muito importante. E, Ana, quanto ao papel das sociedades científicas, elas têm que estar muito ativas nisso. A gente não pode esquecer que a SBPC, sob a liderança de Enio Candotti, teve um papel importante no impeachment do Collor. E hoje nós precisamos ter esse papel. O presidente da SBPC é muito ativo, a SBPC é presente, talvez não tenhamos o mesmo peso dentro da sociedade que a SBPC tinha em 1992. Talvez as sociedades científicas não estejam com esse peso todo, mas eu acho que nós teríamos que ir realmente para essa luta. Eu acho que é muito importante que se mobilizem. Eu creio que eu não entrei na questão todos os cortes de financiamento que você mencionou, mas foquei mais nas bolsas, que é o imediato, mas acho que isso para nós é notório, por isso que eu preferi insistir em outras tarefas, e eu acho que nós não podemos nos deixar colocar na defensiva. Nós temos que defender nossos recursos, defender o Brasil, defender a inteligência nacional, defender a economia do conhecimento, defender tudo isso. Mas nós temos que fazer isso sempre deixando claro que nós temos orgulho do que fazemos e que nós temos uma contribuição importante para a sociedade. Sabe? Acho que isso tem que ficar claro para muita gente que olha e vai dizer, como diz o triste presidente da República, que filosofia e sociologia são inúteis. Como você pode... Quer dizer, só para dizer uma coisa final, você não vai plantar soja sem levar em conta as descobertas científicas sobre a soja. Você não vai gerir uma sociedade se você não conhece a ciência sobre a sociedade. A ciência, cujo nome é o mais direto sobre isso, é a sociologia. Mas você tem antropologia, você tem história, você tem geografia, tem ciência política, tem economia, tem administração. Como você vai descartar tudo isso? Você vai viver só na base do palpite? Ou então... E não é porque todas as pessoas, como cidadãos, têm direito de opinar sobre a coisa pública, coisa que não existe no caso da química ou da física. Ninguém acha que por uma pessoa ser cidadã ela tem direito a dizer qualquer coisa sobre química ou física, mas não é porque
como cidadão, todo mundo tem o direito de opinar sobre a coisa pública, que deixa de haver ciência sobre a coisa pública. E essa ciência é muito importante, porque ela faz a diferença. Não a diferença de direita e esquerda. Você pode ter políticas liberais e políticas socialistas bem-sucedidas, mas faz a diferença entre o tratamento competente e a incompetência, entre o tratamento sério e o bufão, que infelizmente estamos vendo. Por isso que é importante a gente realmente defender, protestar e levar coisas nossas. Teve, acho que foi no Rio, gente que falou da ciência, deu aula de ciência na rua. A gente podia fazer isso, devia fazer isso. Estamos fazendo. Estão fazendo, né? Estou entrando um pouco atrasado. Bom, mas acho que é isso, né? Queria agradecer a atenção de vocês e desejar que o próximo ENADI esteja em circunstâncias muito melhores. Será daqui a 2 anos. Espero que não demore tanto para entrar em situações melhores. Espero que a gente vença a parada logo. A gente vê que é um desgaste extraordinário dos inimigos do conhecimento e nós temos que contribuir para a defesa do conhecimento. Muito obrigado a todos.